Hoje a história que eu vou contar não foi fácil em nenhum sentido. Existem alguns clássicos que viram franquias, e talvez isso faça com que a gente esqueça do primeiro filme, a importância que ele teve na época e principalmente a qualidade que ele carrega. Se você é muito jovem e nunca ouviu falar sobre o Rocky, talvez você já tenha ouvido falar do Creed. Mas tudo começou em 1976 com o filme Rocky, um lutador. Esse filme não é um filme qualquer, ele carrega a importância de ter revelado um dos maiores astros de Hollywood, Sylvester Stallone. Você precisa saber que antes de tudo isso, antes desse sucesso absurdo que ele tem, ele foi rejeitado por todo mundo. E através de uma persistência absurda, ele criou um papel que mudou a sua vida. Take it back. Take it back. Yeah, 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 yeah. O Sylvester Stallone já nasceu lutando para sobreviver. Durante o parto, ele teve uma complicação que acabou deixando ele com um problema no queixo que fez com que ele falasse torto pro resto da sua vida. Por mais que hoje ele seja lembrado pelo jeito que ele fala, isso seja uma grande característica do ator, durante muito tempo isso foi um problema para ele, tanto na adolescência como também como adulto. E principalmente quando ele decidiu que queria ser um ator, ele entrou numa fase de rejeição muito grande. Ele foi rejeitado em todas as agências de Nova York. E quando ele conseguia algumas pontas, era sempre de um valentão que não tinha nenhuma fala. Além disso, o Stallone nunca teve dinheiro. A sua família de imigrantes sempre teve uma vida bastante simples. As a matter of fact, the room was so small, I remember I was able to open up the window and close the door while sitting on the bed at the same time. Ele acabou se tocando que ninguém abria a porta para ele. Então ele precisou encontrar uma forma para conseguir empregos. E a ideia que veio na cabeça dele foi: eu preciso escrever roteiros. E aí o Sylvester Stallone começou a escrever vários roteiros. De início ele fazia roteiros bem ruins, mas como o ator mesmo disse, com o tempo ele foi melhorando, já que ele praticava todo santo dia. A única companhia que o Stallone tinha na época era o seu cachorro, o Butkus, que é um cachorro bem grande, e chegou um momento que ele não conseguia nem alimentar o cachorro dele. Então, com medo ali de fazer o cachorro morrer de fome, ele vendeu o Butkus. Foi depois de ter feito isso, no pior momento da vida dele, num momento muito difícil, que o Stallone assistiu uma luta que mudaria toda a sua vida. Oh, a vicious shot to the rib of Muhammad Ali, and what a surprise! Hey, I don't believe it! Hey, the champ is down! Foi uma luta entre o Muhammad Ali e o Chuck Wepner. O que chamou a atenção do Stallone nessa luta foi que o Chuck Wepner não era conhecido por ninguém. Ele era um cara desconhecido, mas que lutou com uma honra absurda. Quando você está escrevendo, quando você é uma pessoa que trabalha com criatividade, você sempre precisa de uma inspiração para dar aquele clique. Ele finalmente tinha uma inspiração para escrever um roteiro que desse certo. E foi aí que ele passou 3 dias escrevendo sem parar. E no fim desses 3 dias, ele tinha o primeiro roteiro de Rocky. E com o roteiro pronto, ele começou a procurar pessoas interessadas, mas foi em um teste que ele estava fazendo para atuar em um filme que ele finalmente encontrou uma oportunidade. Ele já tinha percebido que não ia rolar o papel não tinha muito a ver com ele, como sempre. E conversando com os produtores, ele disse: "Ei, eu não sei se isso importa para vocês, mas eu também escrevo um pouco." I might do something about boxing. Well, he says, well, bring it around. And I thought, if I hadn't stopped on the way out, that's why I tell all actors or writers, don't give up, keep talking. Eventually you might hit a nerve somewhere and they go, come on back. Mas é claro que, como tudo na vida do Stallone, essa fase também não seria fácil. Os produtores leram o roteiro e gostaram muito da história, chegando a oferecer $135 mil pro Stallone para ficar com aquele roteiro. Só que tinha um problema: eles não tinham interesse nenhum em ver o Stallone como o ator principal. Isso faz um certo sentido, já que seria um investimento muito alto e na época só filmes com atores conhecidos faziam sucesso. Tanto que na história que eu conto sobre o Poderoso Chefão, que você pode ver aqui em cima, o próprio Al Pacino também teve dificuldades para ser aceito pelo estúdio para participar do filme. E foi a mesma coisa com o Stallone. O estúdio falou: não, é muito arriscado, mas a gente gosta muito do roteiro. Então eles chegaram a oferecer 200 mil, 250 mil, até chegar na oferta de $350 mil. E o Stallone tinha $160 no banco, tinha acabado de vender o melhor amigo dele, morava num apartamento que era quase do tamanho do corpo dele, mas ele rejeitou todas as ofertas, porque ele dizia: eu preciso ser o ator principal desse filme. E ele foi insistente até o fim, até o momento que o estúdio falou: tudo bem, o filme só vai ser realizado com você como ator principal se
você aceitar ganhar 35 mil dólares pelo roteiro e pela atuação, e o filme tem que custar menos de $1 milhão, o que para Hollywood em todos os sentidos é muito pouco dinheiro. O Stallone topou, isso era mais do que o suficiente para ele, e finalmente ele ia ter a grande oportunidade da vida dele. Mas o mais bonito de tudo isso é que o Stallone não podia iniciar essa nova fase da vida dele sem o melhor amigo. O Stallone acabou pagando 15 mil dólares para ter o cachorro de volta. Mas vamos pro filme. Fazer um filme é sempre extremamente complicado, envolve muitas coisas, mas fazer um filme sem orçamento é ainda mais difícil. E com menos de $1 milhão para realizar esse filme do Rocky Balboa, eles sabiam de uma coisa: cometer erros não era uma opção. E o orçamento baixo pediu muita compreensão, tanto da equipe como do elenco. Por exemplo, as roupas que a gente vê no filme são do elenco. Muitas das cenas foram realizadas com eles andando com uma van. Diante de vários momentos, o Stallone só saía dessa van, começava a correr ou a interagir e depois voltava pra dentro e eles iam pra outra locação. Além disso, em muitos momentos eles não podiam gravar mais de um take. O filme é um dos primeiros a ser filmado com uma Steadicam, que dá aquela sensação de flutuação. Mas como era um dos primeiros, a gente vê que em diversos momentos a câmera balança um pouco mais do que gostaria. E além das complicações, às vezes não ter dinheiro ajuda a você ser mais criativo. A ideia era que o Rocky treinasse em uma academia muito bacana, que mostrasse ele fazendo vários exercícios, só que aquela academia tinha pouquíssimas opções, só dava pra mostrar ele pulando corda, ele socando coisas e ele socando mais coisas. E foi aí que eles gravaram muito o Rocky correndo pela cidade diversas e diversas vezes. E isso rendeu essa cena clássica do Rocky subindo aquela escadaria. O diretor não sabia absolutamente nada de boxe, mas ele sabia de uma coisa depois de ter assistido vários filmes antigos. Se a luta não fosse real, não parecesse ser real, o filme não ia ser bom. No primeiro dia as coisas foram bagunçadas, só que aí ele chegou pro Stallone e disse: por que você não escreve a luta? Roteiriza essa luta, sabe? Existem tantas coreografias de dança, por que não da luta? No dia seguinte ele voltou com 30 páginas de socos, esquivadas e quedas. And the big right. Ele não só escreveu o filme inteiro, como coreografou essa luta que ficou marcada como uma das melhores já vistas no cinema. Adrian! Rocky! Hey, where's your hat? I love you! I love you. I love you! I love you! Mas o importante diante de toda essa produção complicada é a história que o Stallone queria contar. Desde criança ele queria inspirar as pessoas, ele queria contar uma história que fosse inspiradora. E para isso ele decidiu contar a história de um cara qualquer, do cara que não é o mais famoso, do cara que não é o mais conhecido, uma pessoa normal, uma pessoa que poderia ser eu ou você. Enfim, é isso que faz tantas pessoas gostarem desse filme, porque elas podem se ver no Rocky. E durante muitos momentos o filme Rocky não é sobre boxe. É também sobre a história de amor entre ele e a Adrian, duas pessoas que eram deslocadas do mundo. Uma pessoa considerada bobona e a outra tímida conseguiram se unir ali e formar um time, pessoas que se completavam. O Stallone ama fazer o personagem, tanto que ele já fez tantas vezes. Ele diz que quando ele tá no papel do Rocky, quando ele tá com a pele do Rocky, ele sente que cada palavra que sai da boca dele vem do coração. Ele mesmo já disse diversas vezes que Rocky, um lutador, é uma autobiografia do Stallone. E tanto o ator como o personagem são grandes exemplos de luta. Um homem que nunca tinha nada, sempre foi rejeitado por todos, mas que conseguiu construir o seu caminho. Com muita luta e esforço e também um pouco de sorte. O Stallone conseguiu levantar diante de uma quantidade de rejeição que eu acho que ninguém deve ter passado. O filme que ele escreveu diante do momento mais obscuro da sua vida
ganhou o Oscar quando foi lançado. E isso tudo revelou o talento do Stallone pro mundo, que depois construiu uma história bem sólida em Hollywood. And to all the Rockies in the world, I love you. E ele mesmo disse que se ele não tivesse insistido tanto, se ele não tivesse falado para os produtores naquele dia que ele também era um escritor, se ele não tivesse recusado uma quantidade absurda de dinheiro que ele nunca tinha visto na vida dele, se ele não tivesse lutado com todas as forças para ser o Rocky, jamais teria se transformado no Sylvester Stallone que a gente conhece.